Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia ali um jardim onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas do sumo sacerdote e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: A Jesus, o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo, lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixais que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados e comandantes e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote daquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Não falei nada às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bufetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra-me em quê? Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou. Não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo.
Eles mesmos não entraram no palácio para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra esse homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-os vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele. Mas existe entre vós um costume que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar. Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: Viva o Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse: Eis o vosso homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar. Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir estas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado e então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas esse homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei, declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal no lugar chamado Pavimento, em hebraico Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa. Por volta do meio-dia, Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei.
Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava bem perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então, os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o Rei dos Judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única de alto a baixo. Disseram entre si: Não vamos dividir a túnica. Tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam em pé sua mãe, a irmã de sua mãe Maria de Cleófas e Maria Madalena. Jesus, ao ver a sua mãe e ao lado dela o discípulo que lhe amava, disse à mãe: Mulher, este é teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Desta hora em diante, o discípulo acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram na boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: Não quebrarão nenhum dos meus ossos. E outra Escritura ainda diz: Olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido à noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés, e então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas.
em faixas de linho, como os judeus costumavam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado, por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava vazio, estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados, sempre bom nós lembrarmos então, né? Hoje esta celebração é a continuação da missa que começou ontem e é o meio da missa que vai terminar amanhã. Por isso esse rito, né? A gente está vivendo com Jesus. É bom que a gente tenha um olhar para perceber a riqueza dos ritos da nossa igreja, para a gente perceber como é bom, como é bonito ser cristão católico, viver essa graça, a beleza, tudo quer nos ensinar. Então vivemos ontem a maravilha da missa, de instituição da Eucaristia, de instituição do sacerdócio, de motivação à caridade. Jesus ensina lavando os pés, Jesus parte o corpo, distribui o cálice, este é meu corpo, meu sangue. Jesus institui o sacerdócio dizendo àqueles discípulos, os apóstolos, fazei isto em memória de mim. E aí aquela missa não termina na noite de ontem, ela vai. Ontem nós vivemos aqui a riqueza daquele ofício das trevas, aquela oração linda, com a reflexão dos salmos, da palavra de Deus, para que a gente passasse com Jesus esses instantes. E hoje a celebração continua, a gente vai atualizando a oferta de Cristo. Essa procissão silenciosa, o prostrar-se diante do Senhor e a proclamação desses textos que hoje a gente vê. Tudo é riqueza da igreja, de uma igreja que tem 2000 anos e que quer fazer a gente viver. Hoje nós proclamamos esse evangelho de João, grande, enorme, para que a gente possa perceber todos os últimos instantes daquele que entregou a vida por amor de nós. E daí a liturgia nos brinda com essa preparação, traz para a gente na primeira leitura essa profecia. O profeta, ele anuncia para a gente, a profecia de Isaías na primeira leitura, o profeta anuncia para a gente o servo sofredor, esse discurso de Jesus Cristo. Jesus foi maltratado, o servo sofredor aqui não diz, né, porque é profecia, são séculos antes de Cristo, foi maltratado, submeteu-se, não abriu a boca, como um cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que a tosquiam, não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com a sua história? Por causa dos nossos pecados ele foi golpeado, deram-lhe sepultura entre os ímpios, um túmulo entre ricos. Não se encontrou nele falsidade. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos e ofereceu a sua vida em expiação. Isso aqui é profecia, são séculos antes de Jesus. Mas a riqueza dos detalhes, tudo se confirma na palavra de Deus. Por esta vida de sofrimento alcançará luz a uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Nós somos esses inúmeros homens que o Senhor torna justos ao carregar sobre Ele mesmo as nossas culpas. Veja que esse Deus, Ele quis ser verdadeiramente homem, fazer a experiência que a gente faz, para fazer aquilo que Ele disse na liturgia de ontem:
dei-vos o exemplo para que façais o mesmo. Quando a profecia diz que ele foi atormentado pela angústia, ele quer experimentar conosco, para que a gente olhe para Jesus e entenda que nossas angústias não são só nossas. Quem de nós já não sofreu angústia? É a dor da alma que Jesus sofre. É a dor da alma. A angústia de sentir-se abandonado. A angústia de bradar no Getsêmani: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. São os tantos momentos em que nós nos associamos a Jesus, mas é nesse tempo, nesse momento em que Ele se associa a nós. A nossa dor é o nosso sofrimento. Quantas vezes a gente não grita, não berra, dizendo: Pai, afasta de mim esse cálice, essa dor. A angústia daquele que grita no alto da cruz: meu Deus, por que me abandonaste? E às vezes, esses dias em que a gente está mais ativamente ainda atendendo as confissões, quantas pessoas vêm para a gente dizendo dos seus brados diante de Deus: por que me abandonaste? O Cristo, Ele é verdadeiro homem, por isso Ele se angustia, sofre, para que a gente possa olhar em Cristo um homem como nós, aprender com Cristo que Ele também sofreu as suas angústias, também se sentiu abandonado, também se sentiu mal amado, também se sentiu esquecido, sofreu a angústia da alma. Quando a gente chora sozinho, sem ninguém ver a gente chorando, quando a gente chora sozinho igual Jesus, Ele estava com os discípulos próximos, pediu que os discípulos rezassem com Ele. Nós passamos a vigília da noite de ontem com Jesus, e Jesus pede: vigiai comigo, e eles adormecem, eles estão ali pertinho, mas adormeceram, e Jesus chora sozinho, angústia dessa alma. Quantas vezes eu e você, pessoas próximas, talvez até no quarto do lado, talvez na sala, mas a gente lá na nossa solidão, chorando sozinho. Não é a nossa dor que se aproxima de Jesus, é Ele que, sendo Deus, vem até nós para trazer para a gente uma esperança, para que a gente saiba que mesmo quando a gente está sozinho, não estamos sozinhos. Temos um Deus que foi macerado por causa das nossas faltas, por causa dos nossos pecados. Essa é a dor da angústia, é a dor da alma, é a dor do espírito, é a dor daquilo que é mais profundo na gente. É aquela dor que a gente não consegue às vezes nem partilhar, mas o Cristo está do nosso lado. Foi atormentado pela angústia, foi condenado, e quem se preocupou com sua história? O Cristo quer continuar nos ensinando, porque mesmo nessa dor, a gente chega no salmo da liturgia de hoje, Salmo 30, e a gente cantava: ó Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Na dor suprema da alma, na angústia mais terrível, naquilo que chega no mais íntimo do nosso ser, onde a gente se sente mais sozinho, mais abandonado, o Cristo brada: em tuas mãos entrego o meu espírito. Nós estamos entregues às mãos de Deus, e não há mão que possa nos proteger melhor do que as mãos do Senhor. A gente continua aprendendo com o Senhor, porque Ele também sofre não só a dor da alma, mas sofre também a dor do corpo, a dor física, a dor dos flagelos. O verdadeiro homem sofre em si também a dor, e mesmo sofrendo a dor do flagelo, a dor dos castigos, das torturas, dos açoites, da coroa de espinhos na cabeça, dos cravos nas mãos e pés, da lança cravada sobre seu lado, Ele ainda nos ensina.
ele não, vamos dizer, ele aproveita até mesmo do último instante, aproveita dos últimos segundos para nos deixar seus ensinamentos. Veja que ele nos ensina do princípio ao fim, nos ensina muito mais do que com as coisas que ele fala, com as coisas que ele experimenta. Por isso ele é Deus e é homem. E aí na cruz ele aproveita esse momento. Aos pés da cruz, diz o texto do Evangelho de João que a gente proclamou, acontece uma cena interessante. Os soldados que crucificaram Jesus repartem a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado, mas a túnica era sem costura, uma peça única, e essa túnica não é dividida. A roupa do Cristo, aquilo que reveste o Cristo, é separado em 4 partes pelos soldados: norte, sul, leste, oeste, para dizer que o Cristo agora na cruz é repartido para todas as regiões, para todo o universo. O Cristo que ali está é repartido no sentido de que ele quer alcançar todos, abraçar a todos. Ele está ali para ser partilhado. Por isso que a sua roupa é partida em 4 partes, mas tem a túnica, aquilo que é o seu manto, aquilo que é o que o reveste, que o cobre, que é a sua igreja, que é aquilo que ele quer reunir em torno de si. E essa não tem costura, e porque ela não tem costura, a igreja do Senhor, que somos eu e você, não se divide, não é dividida. O Cristo não quis dividir a sua igreja. Quem dividiu veio depois do Cristo, e não é de Cristo. Cristo também nos ensina na sua cruz. Perto da cruz de Jesus estão de pé Maria, sua mãe, está de pé João, o discípulo que Jesus ama. E aí Jesus aproveita a oportunidade: mulher, este é teu filho, e diz para o discípulo: esta é tua mãe. Não adianta a gente querer olhar para o texto da Sagrada Escritura, ambientá-lo no nosso tempo presente, ano 2023. Nós temos que ir para o início da era cristã. Lá no início da era cristã, uma mãe, como a mãe de Jesus, que já não tinha mais o esposo José, e agora estava perdendo o filho, que era filho único, ficaria completamente abandonada. Ninguém iria cuidar dela. Não tinha pensão, não tinha serviço social, e ela não poderia casar-se de novo, se ela quisesse cumprir a lei, e ela não tinha outro filho, então ela seria abandonada. O que Cristo faz? Entrega ela como mãe de João, que é o discípulo amado. Ninguém precisa levantar a mão, só pensa comigo: quem nessa igreja é discípulo de Jesus? Todos somos. Quem nessa igreja é filho de Jesus, filho de Deus e amado por Jesus? Todos somos. Então, quando Jesus entrega a mãe como mãe do discípulo amado, está entregando a mãe como sua mãe, porque você é discípulo e porque você é amado. Entrega como mãe da humanidade, mas impede que aquele homem, aquele seu discípulo amado, cuide da mãe, vele pela mãe. Então o que ele pede para mim e para você? Para que a gente cuide da mãe dele, para que a gente reze por ela, reze com ela, peça a intercessão dela, não a difame, não a afaste do nosso coração. Dá Maria por nossa mãe, e nos dá a cada um de nós por filhos de Maria. Depois disso,
sabendo que tudo estava consumado, Jesus diz: tenho sede. Ele está se entregando por amor de nós, porque Ele tem sede em nós, porque, como diz no texto, Ele não quer perder nenhum daqueles que o Pai o deu. E aí, Jesus, quando já sem forças, e daí é um outro momento que eu gosto muito de partilhar com as pessoas, porque daí Jesus já sem forças, na cruz, Ele olha do alto da cruz, e esse é um grande ensinamento que o Senhor quer nos dar, para esse dia de paixão, porque Ele entrega a vida dele por amor de nós, para nos reconciliar ao céu. Entrega porque Ele não quer perder nenhum daqueles que o Pai lhe deu. Entrega porque Ele não quer que a sua túnica seja dividida. Entrega porque Ele quer que entre nós haja amor. E aí, o Cristo do alto da cruz, o Cristo da paixão, o Cristo que sofreu a angústia suprema, a dor da alma, o Cristo que sofreu a dor física suprema, na sua dor máxima, né? Não preciso ficar aqui descrevendo as torturas que Ele sofreu, todos nós já sabemos. É o extremo da dor física, o extremo da dor emocional. Cristo que foi condenado, e a palavra de Deus diz, não se encontrou nele mal algum. O Pilatos dizia, não encontro nele crime algum. A profecia diz, não se encontrou nele mal algum. Mas mesmo assim foi condenado, o justo pagando pelos injustos, para nos redimir. E aí nós temos que pensar nesse último e singular ensinamento do Cristo na cruz. Ele olha do alto da cruz, com os olhos machucados, cheios de sangue, mas Ele enxerga aos pés da cruz, vê a mim e vê a você. Porque de alguma forma nós estávamos lá nesse dia. Nós somos os herdeiros do pecado, da origem. Por nossas culpas, por nossos erros, é que Ele estava preso naquela cruz. Então a gente estava lá de algum jeito. Ele olha e nos vê. Ele identifica o soldado que bateu nele. Identifica algumas pessoas que à beira do caminho gritavam: crucifica-o, crucifica-o. Identifica alguns zombadores. Identifica alguns dos que cuspiram na cara dele. Identifica quem foi que fez a coroa de espinhos e colocou na sua cabeça. Identifica o outro que acabou de furar o lado dele. E aí, filhos queridos, Ele brada ao céu pedindo ao Pai perdão. É para isso que Ele está ali. Ele está ali para nos perdoar. E não está ali para perdoar os santos, não está ali para perdoar a mãe dele. Ele está ali para perdoar a nós que somos pecadores. Por isso Ele grita, e esse é o ensinamento que a gente encerra essa reflexão. Eu partilho bastante esse ensinamento de Jesus nos momentos de confissão, porque Jesus brada: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Jesus, o verdadeiro homem que sofre a agonia, a dor suprema da alma, Ele é verdadeiramente Deus. Deus verdadeiro, o homem verdadeiro. E o Deus verdadeiro nesse momento recorda da criação. Recorda do momento em que o Criador diz, junto com Ele, Jesus, junto com o Espírito Santo: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então Ele recorda que Ele sabe muito bem do que o homem é feito. Recorda que Ele sabe muito bem das fragilidades, dos medos, dos temores, das angústias, das invejas, dos sentimentos controversos que habitam o nosso universo humano. Por isso Ele sabe que nós somos frágeis, por isso Ele sabe que somos capazes de trair, somos capazes de mentir, somos capazes por causa da nossa fragilidade. Então Ele olha para a gente e Ele não nos castiga com o seu olhar. Ele não nos castiga com o seu julgamento, Ele não nos condena. O que Ele pede para nós? Perdão. Pede que Deus nos perdoe. Não sabem o que fazem. Pergunta para você mesmo, pergunta para você: quantas vezes na sua vida você cometeu erros, pecados,
que depois você olhou para trás e disse assim: como eu fui capaz de fazer tal coisa? Como eu consegui fazer isso? Como eu disse essa mentira? Como eu pude falar esse palavrão? Como é que eu pude ficar de mal com a minha mãe? Como eu pude brigar com o meu irmão? Como eu pude trair? Como eu pude roubar? A gente olha e a gente, como Jesus sabe. Então, se a gente, muitas vezes, se nós nos surpreendemos conosco mesmo, com nossas ações, por causa da nossa fraqueza humana, quanto mais misericórdia e compaixão precisamos ter dos nossos irmãos, como teve Jesus. E a Jesus crava esse ensinamento: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Quantas brigas, quantas discussões, quantas divisões podem ser evitadas se a gente olha para o nosso algoz, como olhou Jesus. Se a gente olha para quem está mentindo para nós, se a gente olha para quem cravou um cravo de dor na nossa mão, para quem espetou uma espada no nosso lado, e a gente tem coragem de dizer: Pai, perdoa, ele não sabe o que faz. A gente evita muitas situações de cruz.